tinha falado anteriormente, o irmão Wilson, auxiliar de trabalho, professor da Escola Dominical, né, um dos responsáveis pela Escola Dominical aqui na sede, né, da Assembleia de Deus no Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte. Irmão Wilson tem muita história de vida, estava falando aqui comigo, aceitou a Jesus antes dos 20 anos, algo parecido, eu aceitei com 20 anos, perto dos 21. E Deus tem sido bom com ele, tem o abençoado e tem sempre o ajudado, né? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Wilson, aqui no momento já foi apresentado. Eu quero perguntar ao Senhor como se deu a primeira vez que alguém falou de Jesus para você, que você sentiu realmente a necessidade de aceitar Jesus. Foi no culto campal, foi numa casa de alguém, foi num evangelismo pessoal. Como foi o seu momento de encontro com Cristo? Muito bem. A gente estudava no município vizinho aqui da nossa cidade, Pendências, Alto do Rodrigues, Pendências. Então, a gente fazia ali o 2º grau. E a gente tinha uma amizade bem forte com uma menina da Assembleia de Deus chamada Isolda. Se tornou depois de irmã em Cristo, muito amiga da gente, né? Se casou, a gente tivemos uma amizade muito boa com o seu marido, Marcos Sérgio. Acabou levando ela para Fortaleza, né? E ela veio a falecer no período da Covid, né? Então, foi através dela onde a gente teve uma sinalização, né, da palavra, né? Então, a gente ganhou uma Bíblia dela e aí a gente começou a ler a Bíblia e eu achei muito interessante que eu comecei a ler o texto sagrado a partir de Gênesis, né? E aí eu vi algumas coisas que eu fazia ideia que a Bíblia era um livro assim de ficção, de historinhas bobas, né? Que não fazia parte da realidade. Aí, quando eu vi sobre o Éden, aí eu vi Rio Tigre, Rio Eufrates, essas coisas conhecidas, né? Com a história e tal, eu achei aquilo bem intrigante, entendeu? Eu disse, a Bíblia, então, não é o que eu pensava, né? E aí a gente começou a se aprofundar mais, e aí chegou o Egito, né? E aí a gente achou aquilo muito interessante, porque tinha história, ou seja, a Bíblia não era um livro de coisinhas. A Bíblia tinha uma existência, tinha uma realidade, né? E era um livro que contava a história das pessoas, né? De vida de alguém e das suas relações com o próprio Deus, né? E isso me chamou a atenção. Olha bem que eu era para ter começado a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, eu fui começar logo pelo começo, né? Enfim, aí a gente veio, anos se passaram, eu conheci Raquel, entendeu? E aí Raquel foi quem foi o caminho mesmo para que a gente chegasse à igreja. A gente começou a namorar, e aí o problema do namoro, né, com a fé, né, criou problemas, então criou mais problemas para ela do que para mim, e acabou que essas coisas convergiram uma com a outra, né? E no dia do aniversário dela, de 14 anos, salvo engano, né, eu decidi para Jesus, né? Foi um culto bem interessante, porque a gente estava ouvindo o culto o momento todinho, e aí terminou. Eu disse, quando fizer o convite, eu vou me decidir. E aí o irmão Luiz Bento, né, que já dorme no Senhor, fez os convites que precisava fazer, e ele era muito insistente, né? E nesse dia ele não insistiu, tá? Ele não insistiu, tá? Chamou só 2 vezes. E aí eu me arrependi porque não fui, né? Fiquei aqui no arrependimento porque não tinha ido para a decisão. E aí pedi a Deus para que Ele me desse a oportunidade e chamasse de novo, né? E aí eu estava com a camisa branca,
E aí o irmão Luiz disse, você aí de branco, aí rapaz, por que você não aceita Jesus hoje? Aí pronto, eu entendi que ali foi uma resposta do Senhor para Você estava perguntando. para minha pergunta, né? Porque o Senhor deu de novo uma oportunidade, um convite para a gente decidir. Porque eu tinha vindo para o culto no sentido de me decidir e tinha perdido a oportunidade, né? Amém. Interessante que eu tenho algo semelhante. Eu participava de eventos da igreja romana, né, igreja católica. Eu também participava. Participava e ali tinha o Novo Testamento, que esse pessoal dos Gideões dá, a gente sempre tem, né, em casa. Aí eu comecei a ler o Novo Testamento, sozinho, lendo em casa mesmo, e vi algumas passagens que conflitavam com o que acontecia na igreja romana, com todo respeito, mas isso foi o que aconteceu comigo. Um respeito, todo respeito que a gente tem que ter aos irmãos, os amigos que são católicos, né? Mas é algo que, em relação à minha história de vida, eu comecei a ler a Bíblia, antes de ser evangélico, né? Já li o Novo Testamento, gostava de ler os Salmos, e ali comecei a ver questões que não batiam. Eu me lembro até uma vez, eu cheguei com um colega meu, que hoje é padre, ele é padre em Grossos, acredito, Heriberto. A gente estava lá dentro da igreja, eu cheguei para ele, Fábio, que era primo dele, eu acho, e apresentei a ele, olha, essas passagens aqui não combinam com a igreja, né? com os ensinamentos, com o que acontece aqui. Se é uma só fé, né? Como é que pode? Aí Deus foi trabalhando na minha vida, eu lendo a palavra, né? E batendo, aí quando foi no ano de 2020, eu estava trabalhando já, e apareceu uma amizade com um colega que era cristão, que era Carlos Campbell, lá de Mossoró. Eu fui para a igreja, aí decidi aceitar Jesus. Disse, eu vou ser crente. Quando é o culto para ser crente? Ele disse, rapaz, vamos na sexta-feira para a Central, que era no tempo certo, pastor Martim. Não, era Central ainda. Aí, pastor Martim, mas o pastor já era o pastor Martim. Aí eu fui na Riachuelo, comprei uma camisa social amarela, uma calça social, sapato, cinto. Nossa. E tinha uma Bíblia que tinha me dado. Já foi pronto. Aí fui pronto para o culto. E interessante que quando eu fui para o culto, ninguém fez o convite. O povo achava que eu era crente. Ninguém fez o convite. Aí quando eu estava voltando, uma F4000, que o presbítero José Luiz trazia o pastor Diomedes nele, o pastor Diomedes ia, levava o pastor Diomedes, aí uns irmãos ainda podiam andar em cima da carroceria, né? Aceitava-se ainda. E naquele tempo a gente vinha em cima da carroceria, irmão. Não sei se é irmão Antônio, né? E irmão Iranildo, um diácono, hoje é presbítero de Mossoró, acredito. Me perguntaram se eu era crente. Eu disse, não, eu vim para aceitar Jesus, mas ninguém convidou. Aí quando eu disse, não tem problema não. Quando a gente desceu, eu falo para o pastor Diomedes, e a gente faz oração por você. Sim, você já estava voltando para casa. Voltando para casa, em cima do caminhão. Os irmãos perguntaram, você já é crente? Eu disse, não. Eu vim para aceitar Jesus, mas ninguém convidou. Eu disse, não, isso é por isso. Aí falaram com o pastor Diomedes. Aí o pastor Diomedes, não, a gente vai orar por ele aqui. Aí aceitei Jesus na casa do pastor Diomedes, lá na área da casa dele, na época. Amém. Ele orou, e sempre que o pastor Martim ia terminar o culto de doutrina, o pastor Diomedes, quando estava vivo, aí chegava o pastor Martim e dizia, tem que fazer o convite, porque teve um menino que não fizeram o convite, o pastor Diomedes contava essa história. Ah, tá certo. Aí então eu decidi, isso foi dia 17 de abril de 88, exatamente no ano, em novembro eu faria 20 anos, né? E aí, em setembro do ano seguinte, a gente tinha aí um ano e um pouquinho de fé já, a empresa fez um convite para a gente ir para Goiás. E aí a gente foi, a gente aceitou o convite, e aí eu fiquei com medo de ir, né? E aí, como ia sozinho, só eu de crente e tal, e eu fiquei com medo, né? de desviar, coisa desse jeito. Um mundo novo, né? E aí a gente chegou em Goiânia, uma cidade grande, e a gente não conhecia, né? esse universo de cidade grande. E aí eu liguei para a Raquel, eu lembro, né? Que
que até para fazer uma ligação era muito difícil. Né? A gente só se falava nos finais de semana. Essa ideia de se falar hoje é muito simples, né? Era uma ligação que o telefone gastava dinheiro. Viu? Naqueles dias gastava dinheiro para fazer uma ligação, né? Então a gente foi lá, falei com Raquel, aqui não tem crente não. Aqui não tem crente não, porque eu não vejo ninguém nos pontos de ônibus, ninguém com a Bíblia na mão e tal. Mas Goiânia já era um dos lugares mais evangelizados do Brasil. E o Senhor me levou para lá, né? Não foi eu que tive, não. Eu acho que tinha uma coisa do Senhor já nas nossas vidas, né? Para que a gente pudesse participar de algo que fazia sentido. E em 99, né? No 99 para 2000, foi um ano onde aconteceu muitas coisas no Brasil, né? Aconteceu a primeira eleição, Fernando Collor é eleito, né? Nesse período. Foi 89. Não, exatamente, 89 mesmo. Eu falei 99 errado, é 89 mesmo. E aí, nesse 89, aconteceu os primeiros passos, né? Da igreja em movimento no Brasil, onde o evangelho não tinha um conhecimento pleno nas redes de TV e tal. Então, nesse inteirinho aí, surge a Valnice Milhomem, né? E aí você vê a história da Valnice, da pastora Valnice, você vai ver que ela é levada para Goiânia, tá? Para fazer um programa lá. E lá, nesses dias, se levantam as comunidades, né, as comunidades evangélicas, e houve um mover muito grande da parte de Deus, né, no centro-oeste do Brasil, que de lá, né, lá estão os poderes, né? Então, lá também foi aniquilado os poderes, e o evangelho começou a expandir. Né? Quando a gente virou a década de 90, 89, 90, o evangelho surge na TV, tá, com um poder muito, muito grande. A gente só tinha um programa de Caio Fábio na televisão. Não sei se tinha Silas na Malafaia década já. de 80, acho que Silas Malafaia também, né, nos programas de negociados pela Bandeirante. Eu sei que tinha um programa bem grande na Bandeirante, né, eu não me lembro agora qual era, e esse sujeito saiu do ar, esse pastor saiu do ar. Jimmy Swaggart. Eu acho que era Jimmy Swaggart. E aí, Valnice Milhomens, um senhor cheio de dinheiro, né, chamou ela para fazer o programa no horário do Jimmy Swaggart. Certo? Então, esse programa invadiu mesmo o Brasil, né, e aqui, repercutia aqui no Rio Grande do Norte, o programa era ouvido. Enfim, e a gente participou disso em loco. Então, quando a gente foi para lá, a ideia nossa, né, do temor era de não ter uma igreja perto e tal. E aí a gente orou, eu fiquei muito preocupado com isso. A gente orou pedindo ao Senhor, os nossos administradores lá da empresa procurando um lugar para fazer a república, né, da empresa, e eu orando, pedindo a Deus que fosse perto de um local que a gente pudesse congregar, né? E aí foi para muitos lugares, enfim. Quando pensou que não, o meu chefe, né, de saudosa memória, faleceu um ano passado. Ele disse, o Lineu era o nome dele, José Lineu Luz. Então ele disse que tinha conseguido a casa. E aí, rapaz, a casa estava umas quadras só da igreja. Então eu comia e dormia, se quisesse, estava perto da igreja. Então a gente criou um ciclo de amizade muito bom. Foi lá que a gente aprendeu muita coisa da parte do Senhor, né? Iniciamos, não conseguimos terminar um curso de teologia. Foi lá onde a gente aprendeu muito da palavra de Deus, e nos deu muito crescimento, né? E aí, nesse inteirinho, a gente fez um semi-intensivo para o pré-vestibular, né, de um curso chamado Objetivo. Não sei se você lembra desse curso. Me lembro. Pronto, exato. A gente foi fazer um curso do Objetivo, e lá, os meninos, na hora do intervalo, né,
o pessoal das comunidades evangélicas eram muito agressivos na evangelização. E aí eles foram para essas escolas, para a escola onde a gente estava, e eles fizeram um trabalhinho de evangelização, né, no momento do intervalo. E aí isso me chamou a atenção. E eu disse, quando eu chegar no Alto do Rodrigues, a primeira coisa que eu vou fazer é um negócio desse. Mas você era casado ou era solteiro? Era solteiro. Aí terminou os serviços por lá, tivemos muitas experiências com Deus lá nesse lugar, e voltamos para cá, para o Alto do Rodrigues, em 91, 3 anos depois. Aí eu tinha que ingressar na escola, né? Porque eu não podia ir fazer o trabalho lá na escola sem ser aluno, sem ser professor, coisa desse jeito. Aí eu me matriculei, eu já tinha terminado o 2º grau, me matriculei de novo na escola para fazer outro 2º grau, para evangelizar. Aí fui fazer, se eu não me engano, ou era auxiliar de escritório ou era magistério, alguma coisa assim. Era um curso que a gente tinha aqui no Alto. Eu voltei para estudar, para poder pegar o intervalo e fazer o programa. E esse programa, rapaz, encheu a cidade. Esse programa repercutiu de tal forma que houve um avivamento aqui no Alto do Rodrigues muito bom e muita gente, né, aprendeu a palavra nesses dias. A gente tem uma professora aqui no Alto do Rodrigues, muito querida da gente, muito do nosso coração, professora Adá, né? Ela vive até hoje, e ela um dia, ela com certeza se lembrará disso. Um dia ela me encontrou ali por próximo na Igreja Católica e perguntou isso, o que é que está acontecendo aqui no Alto, entendeu? Bíblia, o pessoal só quer saber de Bíblia na escola e tal, e as aulas de português, de matemática e de química acaba com a Bíblia fazendo comentário. Isso disse é assim mesmo, quando a minha explicação para ela. Quando a palavra de Deus chega em algum lugar, a intenção dela, né, é de abrir o horizonte, né, e ela, por ser a verdade de Deus, as pessoas querem aprender dela, né? Então, a palavra é uma novidade para quem quer alguma coisa, certo? Então, é isso que está acontecendo. Todas as crianças, né, os adolescentes ali, daqueles dias, estavam envolvidos e queriam saber dessa realidade, porque tinha alguma coisa nova no ar. Jesus vai voltar, a gente falava muito sobre a volta de Jesus, então, se Jesus vai voltar, como é que a gente não soube disso, né? Então, a igreja não ensinava, não falava sobre a vinda de Jesus, né? E aí isso repercutiu de forma tal, tá? E aí nesse período, nasce Luciano, nasce Eritã, nasce Rufino, Joninha, entendeu? Então, e foi um preparativo, porque isso rendeu até 93, eu acredito. E em 94, a gente recebeu o pastor Eliezer aqui, né, para ser pastor aqui na cidade. Porque, antigamente aqui a gente era ligado à pendência. Vinculado à pendência. Como fosse uma congregação de pendências. Exatamente. O Alto Rodrigues, mesmo sendo uma cidade, já desde o ano de 63. 63 era cidade. Já era, passou a ser cidade. Desde 1963 era uma cidade. Porém, pela proximidade que tem o Alto Rodrigues de pendências, não existia um campo eclesiástico do Alto Rodrigues. Era vinculado a pendências, e o pastor de pendências vinha dirigir um culto, um trabalho aqui, né? Exato. Tipo uma congregação do município de Pendências. Eu via lá em Goiânia o campo de futebol lotado de crente, entendeu? Então era muito legal, né? Então a gente queria que essa cidade entendesse o Evangelho e se multiplicasse. E a gente queria fazer um evento na quadra, mas eu tinha a visão da quadra cheia, lotada, mas eu nunca estava dentro da quadra, entendeu? Ou seja, era uma coisa que ia acontecer que não era comigo, né? Você estava vendo de fora. Eu não estava no mecanismo, não. A coisa não era comigo. E aí aconteceu. Quando o pastor Eliezer fez esse evento grande, lotou a quadra, as pessoas me diziam que a quadra ficou cheia mesmo,
tanto as arquibancadas como o salão da quadra. O pastor Henrique Jorge de Fortaleza era o pregador. O pastor Henrique Jorge estava no auge naquele tempo, O uma pastor pregação tremenda. Henrique Jorge, eu não tive a graça de ouvi-lo, mas Era ouço fenomenal. falar bastante dele. Era fenomenal. Tinha Pegou uma pregação muito em Mossoró. tremenda. Tinha uma palavra tremenda. E aí a quadra, então, encheu. E a gente estava, eu e Raquel, não estávamos nesse dia. A gente estava, a mãe dela já estava convalescente, já da enfermidade, né, que causou no falecimento dela, encerrou no falecimento dela. A gente estava em Natal, né, com os cuidados da mãe. Eu estava trabalhando em Natal nesse período, e aí a gente estava cuidando dela lá, certo? E a festa que aconteceu sem que a gente estivesse. Mas a gente sentiu, né, que algo de Deus estava acontecendo. E aí, quando Dona Laline faleceu, a minha mãe também faleceu no ano anterior. Perdeu a mãe muito jovem. Minha mãe morreu com 42 anos, em 93. A mãe de Raquel morreu em 94 e a gente casou em 95. Né? Uma história bem assim, coladinha, né? E aí a gente casou e foi para dentro do movimento, né? do Evangelho. E aí, nesse inteirinho, começou as marchas para Jesus e a gente começou a fazer as marchas para Jesus na cidade. E a gente orava. A nossa oração na igreja era para que o Senhor multiplicasse as igrejas em Alto do Rodrigues. Não era para multiplicar as pessoas, não. Entendeu? Que o Senhor enviasse congregações. Era isso mesmo. A ideia era essa, né? E aí, os dias se passaram. Pouco tempo, um ministério da Paraíba, eu não esqueci, não é Jocum, não, é outro nome. Eu já ouvi falar desse, agora me falha o nome. Eu esqueci também. De Catolé do Rocha. E de Catolé do Rocha, exatamente. Aí Deus pôs no coração deles lá, abriu uma igreja aqui no Alto do Rodrigues. E daí para frente, pronto, começou as denominações aparecerem, né? E Alto do Rodrigues é um dos municípios pequenos que mais tem congregação aqui na nossa região. Tem mais congregação que Pendência, mais congregação que Carnaubais. Se brincar, a gente pode até mais ter congregação do que Açu, viu? Entendeu? Dentro da própria cidade. Nós temos representação no Alto do Rodrigues de quase todas as igrejas que você vê na mídia. Graça, Deus, como é que é? Universal. A gente já teve Deus e Amor aqui. Denominações, né? Batistas, temos duas. Tem presbiteriana. Tem uma série de congregações aqui no Alto do Rodrigues. E todas elas, graças a Deus, sempre com muitos membros. Contribuindo para o reino de Deus. Eu acredito que Alto do Rodrigues já deve ter em torno de uma congregação aí de mais de 1.500 pessoas, 1.200 a 1.500 pessoas, eu acredito. Interdenominacional, exatamente. Considerando todas as congregações. Porque a Assembleia de Deus, ela tem... A Assembleia de Deus em si, só de congregações e igrejas, né? A Assembleia de Deus tem 6 ou 7, quase todos, né? os sítios. Todos os sítios nós temos uma congregação. Trabalho, né? Com exceção só de Barrocas, que a gente não tem. Mas eu tenho certeza que Deus... Mas tem uma congregação lá que não é da nossa base aqui, é da base de Afonso Bezerro, é da base de Pendências, né? E São José também, não é isso? São José já tem uma congregação direcionada, né? Mas o Evangelho em Alto do Rodrigues tem se expandido. Tabuleiro Alto, porque é São José, exato. Então o Evangelho se expandiu muito nesse período, graças a Deus, né? Foi falado. E o Alto começou a ser representado, né? Havia já interesse de pastores, tinha interesse de vir para o Alto do Rodrigues, porque a congregação já estava num avanço bom, e o Senhor teve misericórdia de nós, né? Aqui, nós que eu digo do Alto do Rodrigues, e formou na gente uma igreja de missões, né? A gente já teve, o pastor Eliezer foi daqui, né? A gente tem Haroldo e Zelminha, que está no campo, não é isso? Temos Querinha, que está no campo missionário, junto com a Mizadai, né? Tem mais gente aí que saiu daqui do Alto do Rodrigues, né? E que está por aí levando a palavra de Deus e que aprendeu conosco aqui na cidade. Wilson, ele é sogro do pregador Amizadai Lira, né?
quem conhece, né? É, a Amisadai Lira, A exato. Lira É o marido da minha filha, né? Da nossa é filha. o sogro da Amisadai, que é um grande pregador da palavra de Deus, né? Então, está pregando no Rio Grande do Norte também, em todo o Exato, Brasil, né? é verdade, Deus está verdade. direcionando o servo do Senhor. Bom, Wilson tem esse envolvimento, essa história toda da Assembleia de Deus no Alto Rodrigues, tudo que Deus fez, a forma como Deus trabalhou. Depois do pastor Antônio Eugênio veio o pastor Misael, não foi isso? Misael, pastor Misael. O pastor Misael que abriu o trabalho lá no sítio São José, foi isso? Pronto, perfeito. Foi juntamente com Carlinhos, né? Carlinhos que foi o dirigente. Eu tive a experiência também, juntamente com Carlinhos, a gente que abriu um trabalho lá na comunidadezinha de Mestre Severino, né? Que a gente fazia os cultos de lá, eu e Carlinhos. Depois, Carlinhos o trabalho se encerrou lá e Carlinhos veio para São José. Aí ia de bicicleta, como ia? A gente já tinha carro na época. Quando a gente foi para São José, para Mestre Severino, a gente já tinha carro. Eu não sei como é que Carlinhos ficava indo para São José. Eu acredito que, como ele era genro, né? Do pastor Misael. Genro, né? Do pastor Misael. Ele tinha casado com Micaela, então ele devia ter um caminho lá para ele ir para São José. E aí, depois do pastor, como é que Misael. é? Misael, vem quem, hein, Elenildo? Vem o Pastor Jaime. Vem Eugênio. Não, Eugênio foi primeiro. Meu pastor Jaime Vem Mariano. pastor Jaime Mariano, exatamente. Jaime Mariano. Aí Jaime fez um trabalho muito bom, depois do pastor Jaime. Pastor Raimundo. Veio o pastor Raimundo passou um bom tempo aqui, mais de 12 anos, mais de 10 anos. E depois veio o pastor Ivanildo e agora o pastor João Maria. E graças a Deus, todos eles, né, veio com a intenção muito boa de levante, né? O pastor Eliezer fez um templo novo. O pastor Raimundo fez uma ampliação enorme na sede, né? Isso fez congregações. O pastor Ivanildo veio e fez um outro templo, não é isso? É um dos templos mais bonitos do Rio Grande do Norte. Perfeitamente. Da Assembleia de Deus em do Alto Rodrigues, exato. Com todo prazer, verdade. a glória de Deus. Verdade. E graças a Deus eu tive o prazer de desenhar os dois, o que Eliezer fez e o que o pastor Ivanildo fez. Isso agora. Sim, a gente que fez os desenhos de cada dele, né? Juntamente com os pastores, segundo a visão que Deus deu aos pastores, né? Eliezer e o pastor Ivanildo, a gente foi colocando no papel aquele que eles sonhavam, né? A Aquele que igreja eles é muito queriam. bem dividida. Você está na Assembleia de Deus em Alto Rodrigues, era diferente o púlpito, porque o púlpito fica no centro da igreja, não fica no recanto, né, no final. Fica no centro da igreja. Então você que está pregando, você vai ter pessoas à esquerda, pessoas à frente e pessoas à direita. Graças a Deus. Aí é diferente, mas Deus também está lá e então, é muito bom, porque as pessoas estão em volta de você. Verdade. A ideia era essa, a gente tinha esse desejo, né? Quando a gente mostrou a ideia para o pastor Ivanildo parece que já estava no coração dele também algo desse jeito. E foi bom porque essa ideia, como a igreja ia ficar com mais de 30 metros, né? A gente sente a diferença do templo de Upanema, por exemplo. É porque todo mundo acaba todo perto do púlpito. Exato, do jeito que está, né? Não fica tão distante. Quando então, você aquela coloca coisa bem longe, no centro, né? Exato. A pessoa sempre está perto. Se você colocasse lá no final, a pessoa que está lá no final, para ver quem está lá na frente, ia dar um trabalho, tem essa dificuldade. Né? A ideia nossa era essa, fazer com que o púlpito ficasse no meio, né? E as pessoas, o pregador, o emitente da palavra, ia estar mais próximo das pessoas e as pessoas mais perto do púlpito. Essa era a ideia. Muito inteligente. E ficou muito bom. Foi muito boa. Né? Quem pensa nisso, porque eu tive algumas igrejas, a igreja em Mossoró, o templo sede, ele tem a vantagem porque você vai subindo, né? Aí você vê lá, você dá para ver bem, mas dá para ver a pessoa, né? É muito bem construída, mesmo sendo lá no recanto do templo sede de Mossoró, mas você for na Assembleia de Deus de João Pessoa, que eu fui uma vez, você quase não vê o pastor. Perfeito, porque é muito. Pois é, Zé Carlos, você está lá no final, quem fica lá no final
quase não vê a Perfeito. pessoa que fica lá na frente, porque a quantidade de pessoas é imensa, né? Então, também Fica aquela igreja longa, a igreja de João né? Pessoa Alinhada, é igreja exato. gigantesca. E como a gente tinha um pouquinho de largura, né? A gente pensou isso e aí o problema estava em fazer as coberturas, coisas desse jeito. Mas aí foi dando certo, graças a Deus. O pastor Ivanildo com uma visão muito boa, muito disposto, né? E aí aconteceu e está aí. Terminou o tempo, muito bonito. O pastor João Maria fez umas mudanças ali agora no púlpito, muito bonito, inclusive, bem legal, né? Que deu um sentimento de embelezamento, né? No púlpito. Estava meio plano, né? A parede lisa, mas tá ficando muito bom. Mas o evangelho, então, aqui na nossa cidade, né, se deu desse jeito. A gente não participou dos fundamentos, né, da igreja, porque antes mesmo de 63, aqui a gente já tinha alguém, né, fazendo culto aqui em Alto do Rodrigues. A família a família de Gildete, né, ela teve domingo, foi ou sexta-feira lá na igreja. Eu vi a né, senhora Gildete, pronto. A família dela, inclusive a família dela, boa parte dos meninos moram aqui, né, que são parentes do pastor Abidênego, né? Eu acho que a mãe, não, Pastor Abidênico e do pastor Manuel Xavier exato, também. exato, né? Eles são parentes dele, né? A irmã que me fugiu o nome aqui agora, né? Dela que foi o que é a avó, no caso do Abidênico, é vó ou é tia do Abidênico, do pastor Abidênico? Abidênico é o pastor de Parnamirim. Perfeito. E o pastor Manuel Xavier é o pastor de Santa Cruz. Pronto, esse Não, Grande do povo Norte. foi quem de fato foram os precursores do evangelho aqui nessa cidade, né? E a cidade sempre teve, né? E aí a gente não pode esquecer dos homens que seguraram a bandeira, né? O irmão Zezinho Praxedes e logo depois o irmão Luiz Bento, que foi um maestro, né? Aqui no Alto do Rodrigues. Por muito tempo liderou, né? Liderou a Assembleia de Deus aqui, quando a gente estava sobre o comando ainda de Pendências, né? Até que chegou o pastor Eliezer. Agora você presta atenção que tudo ocorreu, né, nesse período aí dos anos 90. Né? Agora, interessante, é a marca da simplicidade, né? Você falou de um congresso de mocidade que teve, Foi. que aceitou 80 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100. Iranildo foi nessa época, aceitou nesse dia? Logo depois. Depois. Interessante, gente, a marca da simplicidade, né? Porque era outros tempos, mas a forma de Jesus trabalhar ainda é o mesmo. Os homens, eles tentam mudar as coisas, trazer um embelezamento, né? É verdade. Uma situação, mas o segredo é um só: é a igreja que ora, uma igreja que busca Verdade. e que dá valor à palavra. Perfeito. Pronto. Só isso, gente. A Jesus vai batizar com o Espírito Santo, a Jesus vai salvar, a Jesus vai fazer maravilhas. Jesus só quer isso, não precisa. Claro que a gente faz algo mais, porque isso é da gente, né? Verdade. É da gente. Fazer, por exemplo, vai fazer um evento, um cartaz, faz uma propaganda, faz aquele negócio. Mas a essência é a mesma. É verdade. Na escola bíblica de domingo, a gente estava falando, né? O texto da lição era que a igreja primitiva permanecia fiel à palavra, né? E como fazer a pregação. E aí eu trouxe para os irmãos lá da minha sala que verificassem, dessem uma busca na internet, as pregações de Billy Graham, do pastor Billy Graham, né? O maior evangelista do século passado. A essência, né? da pregação dele. Pois é, a simplicidade, né, da pregação. Um evangelho simples, né, puro e simples, como disse C.S. Lewis. Mas né? era perfeito ali, inciso. As passagens de Jesus, quando falam, quando as pessoas ouviam Jesus Cristo, né?
as pessoas olhavam para eles, fala como quem tem autoridade. Exato, exato. A pessoa que vivencia o Evangelho e tem o Evangelho, que hoje em dia estão criando muitos efeitos, frases de efeitos, movimentos, mas o Billy Graham se preocupava com isso. É verdade. A preocupação dele era pregar o Evangelho. Exatamente. E aí a gente Evangelho. dá uma olhada no Evangelho né, pregado por ele, era um negócio assim muito simples mesmo, porque o Evangelho Era já forte, pregado era contundente. É verdade. O Evangelho pregado por Jim Swaggart já tinha um movimento, né? O Jim Swaggart sempre se movia no palco e o Billy Graham lá centrado ali no microfone de coluna, né? E encheu o Maracanã no Brasil. Entendeu? Quando o Maracanã cabia gente. O Maracanã hoje é 80 mil pessoas, se eu não me engano. Até 150 mil por Naquele aí, né? tempo era 200 mil, né? É. Aí você imagina, o Maracanã encheu as arquibancadas e encheu o gramado. Entendeu? Nos anos 80, né? Os anos 80. Ou seja, os evangélicos do Brasil quase todos foram ver Billy Graham no Rio de Janeiro, no Maracanã. Para você ver como é que é. E aí não tinha nada espalhafatoso. Você pode olhar, a pregação dele tá no YouTube. Você vai ver que é uma coisa muito simples, né? E uma palavra muito aguçada, né? Direcionada. É essa essência que a gente não pode... Parece até que nos falta, né? Algo pode desse perder. jeito. Quando a gente tem tanta coisa ao nosso favor, né? A gente está usando tudo que está ao nosso favor e está esquecendo do princípio, que é buscar a orientação da parte de Deus, né? E falar de Jesus através do Espírito Santo. Eu tive a Tem que graça ser isso. de Deus, eu acho, ano 2003, 2004, o pastor Martim ali fazendo a escola bíblica, não sei se foi Eborne, não é Eborne que teve, ele trouxe o pastor Antônio Gilberto. Sei quem é, o pastor Antônio Gilberto, conheci. Pastor Antônio Gilberto, ele era Era praticamente uma o figura. precursor do estudo teológico do Brasil. Verdade. Né? Um dos criadores, ou não sei se criadores, mas um dos mais proeminentes da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Foi o Tem até uma diretor Bíblia com o nome teológico dele, né? da Escola Bíblica Dominical por muitos anos. Muito tempo. E ele pregava, gente, e ele disse que, quando ele trouxe uma vez um dicionário, que era o dicionário Vini, que tem, ele disse, olha, hoje em dia tem-se muito material que antigamente os pregadores não tinham. Verdade. Hoje você tem muita oportunidade, tem internet, tem pesquisa, tem muita coisa que hoje não tem. Mas, gente, antigamente não tinha isso, né? Não tinha. Mas era tão simples, porque hoje em dia as pessoas estão enfeitando tanto nas pregações que às vezes está faltando Bíblia. É verdade. Às vezes está faltando Bíblia nas pregações. E a ideia, né, da pregação, irmão Reinaldo, é que a pregação, ela não vai, a ideia da pregação não é atingir a alma, né? Não é. Quem se alimenta da palavra é o Espírito que está no homem, não é isso? Então, a gente está envolvendo, as nossas pregações de hoje, está envolvendo a alma das pessoas, né? Onde habita as emoções, né? o ego, né? Então, o povo, os pregadores hoje, estão falando para a alma do povo. Para o ego do ser humano. É por isso que não funciona. Aí bota uma musiquinha para emocionar e tal, mas não é isso. A palavra, a gente sabe do conceito da palavra que ela vai até a divisão da alma e do espírito, né? Mas porque ela vai no espírito, ela vai na divisão, por quê? Porque ela perscruta, ela vai lá pegar o que de fato não está visível, né? Mas quem se alimenta da palavra é o Espírito de Deus que está na gente. É a parte de Deus que está em nós. Então, ela tem vontade, né, de ouvir a palavra de Deus. E aí, aquela coisa toda que a gente cria, né, hoje nos cultos, né, graças a Deus, a Assembleia de Deus é bem minimizado esse negócio, mas tem mais igrejas aí que têm usado esse mecanismo de forma mais agressiva. Eu poderia dizer, mas Luiz, você está achando que isso é errado? Não, eu não acho errado, não. Eu acho que está se dando mais valor a isso do que a isto. Entendeu? A essência da deveria ter
o envolvimento, a forma de chamar as pessoas, que é para isso, né, que a tecnologia faz. A tecnologia envolve os mecanismos para chamar a atenção das pessoas, né, e elas serem visgadas, assim podemos dizer, pela palavra. Mas tem que ter uma bancada de oração, né, de testemunho, de jejum, da própria meditação na palavra, para fazer essa parte, né, que tem a cor que converge as pessoas a vir, né, e aí, quando as pessoas vêm, era para ter a palavra certa para eles, mas que atingisse, que tocasse, como o Senhor falou, que a palavra estaria escrita nos corações agora, né? Então, a palavra deveria ser direcionada a isso. Aí, o povo está vindo pela alma, né? Pelo comprimento das emoções, e quando chega no púlpito, a palavra é para suas emoções também, ou seja, não vai surgir efeito. Entendeu? É um evangelho que fica aqui, né? Um evangelho que faz você crescer aqui. Entendeu? Que você tem como é que a gente pode dizer? A gente tem que comer o melhor da terra, tá? Então, o Evangelho de Cristo não é isso, entendeu? O comer o melhor da terra faz parte do negócio, mas o vínculo do Evangelho de Cristo é as moradas celestiais, entendeu? É a vida eterna com Deus. Então, se você está fazendo coisas para permanecer aqui, a gente está indo de encontro com a palavra que diz que onde está o teu coração, aí também está o seu tesouro, né? Perdão, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, se a gente estiver construindo aqui, a gente vai ter saudade daqui, não vai querer ir embora de jeito nenhum, né? Vai querer ficar aqui, porque o tesouro está aqui. Mas se a gente construir um tesouro no céu, tá? A gente vai querer ir para onde está o tesouro, não é isso? Nosso coração vai estar lá, essa é a ideia. O programa com o irmão Wilson tem que ser umas 3 horas ou mais, porque é muito conteúdo. Agradecemos demais a presença dele aqui. Faltou perguntar a ele uma experiência, mas ele tem experiência de sobra aí no histórico que tem da Assembleia de Deus. Quem assistiu o programa pôde perceber um pouco da história da Assembleia de Deus aqui. E a gente falou no final da essência do Evangelho, né? Que não pode deixar de faltar a mensagem que é para o espírito, não a mensagem que é para a alma, não é isso? Verdade, eu acredito. A mensagem assim. que não é para satisfazer o ego, né? O ego Verdade. do homem, massagear o ego do homem. Verdade. Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer uma coisa a você que tem que se arrepender. Infelizmente, né? Pedro, ou melhor, felizmente. Pedro, no meio muita gente espantado com aquele acontecimento que teve em Atos dos Apóstolos, espantado com aquilo, Pedro podia dizer uma palavra mais branda para eles, Pedro, não, é arrepender-se. Verdade. Não, vocês têm que se arrepender. Que precisamos se arrepender. Aleluia. O arrependimento produza frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é você reconhecer que Deus está certo, né? Que Deus está certo e a gente você está errado. É verdade. Deus abençoe a sua vida. Agradeço ao irmão Wilson por estar aqui. Amém. E fico feliz. Então, umas considerações finais para falar para o pessoal que está assistindo. Só temos a agradecer, né? E é um informe, né, para quem está nos vendo e nos ouvindo, que Jesus está às portas. Tá? As coisas estão pegando de forma muito rápida, né? Ou seja, as mudanças estão acontecendo exponencialmente, não tem como a gente medir o que está acontecendo dia após dia. A gente está falando de uma coisa hoje, amanhã a novidade é 10 vezes mais do que o que a gente está falando hoje. Né? É uma forma de multiplicação aí do conhecimento. E para esses últimos dias, né, os homens vão buscar a Deus, porque vai ser anunciado o nome do Senhor em todo canto e as pessoas vão perceber.
Então a gente vai conhecer que vai ter pessoas que vão procurar e vai ter pessoas que vão denegrir de forma generalizada. Tá? Para alguns a palavra vai ficar perecida e para outros a palavra vai ficar aguçada. Tá? Então esse é os últimos dias. Tá? Não tenha dúvidas que essa geração é a geração da volta do Senhor. Eu creio nisso piamente. Tá? Eu acredito que o falso profeta e o anticristo, o sistema do anticristo está aí às portas. Né? Todo dia quem está vendo os canais de YouTube, podcasts e tal, está vendo aí a quantidade de chamadas, né, que envolve a palavra de Deus, né? Os podcasts cheios de pregadores, de discussões sobre o fim dos tempos. Tem alguém se preparando para os fins dos tempos de forma diferente da gente. A gente está esperando o fim dos tempos para encontrar com Jesus. E tem outras pessoas aguardando o fim do tempo, em cativeiros, em bunkers, né, em lugares de defesa. Tem gente juntando comida, tem gente juntando água, tem gente juntando energia. Tá? Para quê? Para se defender, porque o sistema do mundo está dizendo que vai acontecer alguma coisa nesses próximos dias. E a gente sabe o que é que vai acontecer. Tá certo? A vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então, preste atenção, vocês que estão nos ouvindo, seja crente ou não crente, é tempo de buscar a Deus. Amém. O espírito do anticristo já está em nosso meio. Né? O espírito de ser a revolta contra Deus, né? A revolta contra Deus, esse espírito da revolta contra Deus, que o homem prevalece contra Deus, esse espírito do anticristo ele está em nosso meio. É tempo de vigiar, é tempo de orar e é tempo de buscar o Senhor. Agradeço a Iranildo mais uma vez por estarmos aqui, a todos que estão na audiência. Tive aqui rapidamente a graça de Deus ver o irmão Jânio assistindo o programa, irmão Cristiano também. Não tive tempo porque deu problemas aqui técnicos, não teve como a gente ver o pessoal que está na audiência, mas eu quero agradecer a você por ter ficado conosco, ter estado conosco aqui. Deus abençoe a sua vida de forma maravilhosa. Convido o irmão Wilson a fazer a oração final, agradecendo ao Senhor por este programa. Muito bem, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, invocando o teu nome, porque sabemos que em ti, Senhor, pode haver libertação. Tem pessoas, Senhor, que vão ouvir as nossas palavras desse dia, esse programa, né? Seja em qual momento for, que a palavra ditas aqui, Senhor, possa encontrar ninho no coração dessas pessoas e possam elas, Senhor, se alegrar em tua presença e reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas e que Jesus Cristo é o seu enviado para a salvação de todo aquele que crê. É assim que te oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça, Deus é bom. Precisando de impressões com qualidade e rapidez? A Gráfica Lima tem tudo o que você precisa. Banners, adesivos, placas para lojas, crachás, impressão em grandes formatos, fotos e muito mais. Tudo isso com alta definição e aquele atendimento que você merece. Venha conferir na Gráfica Lima, sua gráfica de confiança no Alto e região. Estamos na Rua Bom Jesus, no centro de Alto do Rodrigues. Bem-vindo ao mundo delicioso de Raquel Tavares, onde os bolos se transformam em obras de arte. Prepare-se para a magia da confeitaria enquanto montamos um bolo de tirar o fôlego. Cada camada, cada detalhe, criado com amor e habilidade. Continuamos a construir nosso bolo, um doce sonho se tornando realidade. A finalização do bolo, um momento de pura satisfação. E aí está, uma criação de Raquel Tavares, pronta para encantar seu evento. Mas não é só de bolos que vive Raquel Tavares. Conheça também nossos deliciosos salgados. Raquel Tavares, para pedidos e encomendas, estamos sempre à sua disposição.